Né, a gente falou aí de carbono, tanto carbono orgânico quanto inorgânico. Isso tudo, né, a gente, né, uma coisa, a gente estuda tudo separadinho aqui, né, a gente fala de carbono inorgânico, fala de carbono orgânico, fala de estratificação, vai falar para frente de eutrofização, tudo isso, na verdade, né, isso acontece tudo simultâneo. A gente estuda aqui, né, a gente está estudando aqui separadamente para, né, facilitar a compreensão. Mas é lógico que, né, tudo isso acontece, né, de uma forma, né, existe uma relação direta aí. Tudo acontece ao mesmo tempo, nos ambientes aquáticos. E, né, tanto o carbono orgânico quanto inorgânico, eles estão diretamente associados com o fluxo de energia nos ecossistemas aquáticos. Então, como que acontece nesse fluxo de energia? Relembrando lá, na natureza, tudo depende de energia. Né? Tudo na natureza gira em torno de energia, de obtenção dessa energia de alguma forma, e do fluxo de energia, né? Como que essa energia chega e como que ela passa por, né, todos os seres vivos conseguem obter parte dessa energia. Né? Então, a gente tem uma entrada de energia em um ecossistema, no caso que a gente está falando, vai falar do ecossistema aquático, e essa energia tem que fluir, de alguma forma. Né? Então, assim como no ambiente terrestre, no ambiente aquático, a fonte de energia é o Sol. Né? A fonte principal de energia é o Sol. Lógico que existem processos de obtenção de energia que alguns micro-organismos conseguem oxidar substâncias inorgânicas e tal, mas isso, né, proporcionalmente, isso é muito pequeno em relação à quantidade de energia que entra pela luz solar. Né, então, o metabolismo aquático, em, tanto um rio, um lago, um reservatório, quando a gente fala de metabolismo aquático, a gente está querendo dizer o quê? Do movimento dos nutrientes entre os componentes bióticos e abióticos, né? Então, os componentes bióticos, todos os organismos vivos ali de um ambiente aquático, começando lá no fitoplâncton, zooplâncton, peixes, abióticos, né? Entrada de solo, tudo isso, entrada de componentes inorgânicos, né? Nitrogênio, fósforo, sílica e outros, e o fluxo de energia. E o metabolismo aquático, a gente tem o que? A produção, o consumo e a decomposição. Então, nenhum ambiente aquático, né, ele é governado, né, o fluxo de energia, nesse metabolismo dele vai ser governado pela produção. Produção é o quê? Produção é a conversão da energia solar ou energia química, dependendo da presença de bactérias que conseguem fazer isso, né, de produzir matéria orgânica, converter carbono inorgânico em carbono orgânico. Isso é produção. Consumo tem a ver com o quê? Né? A gente tem né, a gente aprende aí a cadeia trófica no ambiente terrestre, né, o raciocínio é idêntico para o ambiente aquático. Tem aqueles organismos que produzem a matéria orgânica, né, que produzem o alimento, entre aspas, e tem aqueles que consomem, que não conseguem produzir, tem que consumir de alguém, né, de algum outro organismo que produza. E também processos de decomposição, né, que fazem, né, essa ciclagem aí, né, decomposição, né, de carbono orgânico e carbono, né, inorgânico, voltando àquilo que a gente já falou no início lá já, na aula. Né, então existe né, isso é um ciclo, né, de transformação de um em outro. E tudo isso, né, todos esses processos, eles são interligados. Não existe a produção de matéria orgânica
sem haver, né, é tudo ligado com o consumo e também com a decomposição. Então, no metabolismo aquático a gente tem, né, dois processos fundamentais: a produção e o consumo, junto com a ciclagem de nutrientes, né, que a gente chamou lá no slide anterior de decomposição. Que a decomposição, na verdade, né, faz parte do quê? É um processo onde a gente tem a ciclagem desses nutrientes, que esses nutrientes eles estão ali em uma quantidade, né? Matéria não é criada nem destruída, então ela é transformada. E essa transformação, uma das formas de se fazer, né, é através dessa ciclagem de nutrientes. Então, tem uma figura que mostra, né, os processos de produção, consumo e decomposição da matéria orgânica na água. Então, esses processos envolvem o quê? Né? O que é a produção? Se a gente olhar aqui na produção, tem alguns. Esse slide também está disponível para vocês, não sigam. Tem aqui nitrato, gás carbônico, oxigênio, fosfato, sulfato. Então, a produção ela é um processo, né, onde a gente tem na produção transformação de substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas. Né? A maioria desses processos aqui está mostrando isso. O CO2, está vendo? Entra, está indicando aqui nitrato, sulfato, fosfato. Todos esses aqui são substâncias inorgânicas que os organismos produtores, quem são eles? São principalmente os organismos que realizam fotossíntese, então depende da luz, vão transformar todos esses aqui em substâncias orgânicas. Em substância que contém carbono, que contém nitrogênio, que contém fósforo, que contém enxofre, na forma orgânica. Esse material que é produzido, ele vai ser consumido, né, pelos organismos consumidores. Quem são esses consumidores? Aqui tem, nessa outra figura, mostra aqui uma cadeia alimentar. Então, a gente tem os organismos produtores, então do lado direito aqui mostra os, né, produtor primário. Mesma coisa no ecossistema terrestre. O que muda, lógico, são os organismos aqui que são diferentes, né? Mas o raciocínio é igual. A gente tem o quê? Né, no caso aqui, o fitoplâncton, são os organismos fotossintetizantes. Eles são os produtores, eles vão converter substâncias inorgânicas, né, o carbono, CO2, essas outras que eu falei, compostos de nitrogênio, enxofre, fósforo, inorgânico, e vão converter isso em substâncias orgânicas. Vão fazer isso utilizando a energia da luz. Então, a fotossíntese é a transformação de energia luminosa em energia química. E isso que é produzido vai servir, né, de alimento para os consumidores. Né? Então, depois vai haver o consumo dessa matéria orgânica produzida pelos consumidores. Né? Então, um exemplo aqui de zooplâncton e de algumas espécies de peixes. Né? Aqui no Brasil, né, esse aqui é um exemplo brasileiro. Ó. O lambari, a traíra, né, são peixes aqui do Brasil, na região sudeste aqui do Brasil, pelo menos. E eles vão utilizar
essa matéria orgânica que foi produzida aqui pelos produtores, né, como fonte de alimento numa cadeia trófica, até chegar, né, em alguns casos até chegar ao homem, em outros casos não. Mas tudo depende o quê? Né, da captação da energia luminosa pelos produtores e essa energia transferida como, né? Parte dessa energia que foi captada pelos produtores, ela é guardada nas células, né? Então, a alga, sei lá, por exemplo, uma clorofícia, um tipo de alga, ela usa essa energia luminosa, se reproduz, né? Uma célula da origem a duas, duas a quatro, quatro a oito e tal, e essa energia está guardada ali nas células, né, que ela reproduziu. Depois vem um zooplâncton, né, e se alimenta dessas algas, ou algum peixe também se alimenta que é herbívoro, né, se alimenta dessas algas, cresce, acumula energia ali, depois vem um outro consumidor, um peixe maior, que, por exemplo, que é a traíra, que é um peixe predador de topo, ou mesmo né, o homem vai e pesca esse peixe e se alimenta dele. Então, o ambiente aquático tem uma lógica similar aí ao ambiente terrestre com respeito ao fluxo de energia. Então, a gente tem a produção, o consumo e a decomposição. Decomposição, então, se refere o quê? Todos esses seres vivos aí, peixes e todos os seres vivos ali, um dia eles vão morrer. Quando esses organismos morrem na água, vai acontecer o quê? Vai acontecer o processo de decomposição. E nesse processo de decomposição, a matéria orgânica é decomposta e dá origem, né? Então, na decomposição, se a produção, a gente tem transformação de substâncias inorgânicas em orgânicas, na decomposição é o processo invertido, né? Substâncias orgânicas são convertidas em inorgânicas. Então, a decomposição, ela faz o processo invertido e para acontecer o quê? Essas substâncias inorgânicas depois serem assimiladas pelos organismos produtores, dar origem a novas células e todo, e formar substâncias orgânicas, que depois os organismos vão morrer, vai decompor. Então é um ciclo, né? Então é um ciclo, não tem início nem fim. Uma substância transformada em outra, que é transformada em outra, depois ela volta no início do ciclo. Lógico que isso, né, o tempo que isso demora é variável, mas um processo depende do outro. Se a gente não tiver decompositores, né, os organismos produtores vão faltar nutrientes inorgânicos para ele. Se não houver organismos produtores, né, a cadeia alimentar ali vai acabar. Então é um processo, né, que um depende do outro. Então, um ambiente aquático funciona mais ou menos nessa dinâmica. Então, a produção tem a ver com a cadeia alimentar. E então, quando a gente está falando de produção, tem a ver com um termo que chama produtividade primária. Então, o que é a produtividade? É a taxa que a biomassa é produzida, né, por uma unidade diária ou de tempo. Então, por exemplo, no ambiente aquático, né, a gente fala em produção de biomassa, por exemplo, miligramas de carbono por metro quadrado por dia. Por exemplo, quer dizer o quê? Quanto, né, de carbono que é fixado. Relembrando lá, vamos relembrar aqui, que a fixação do carbono é a transformação do carbono inorgânico em carbono orgânico.
né? Então, quanto de carbono que é fixado por dia, que os organismos fotossintetizantes que vivem em um lago, um rio, conseguem converter por dia, de inorgânico para orgânico. E a fixação total de energia pela fotossíntese a gente chama de produtividade primária bruta. Então, o que é a produtividade primária bruta? Né? Tudo que foi convertido pela fotossíntese, né, fixação total de energia pela fotossíntese, é a PPB, produtividade primária bruta. Só que é o seguinte, nem toda energia que é nem toda energia que é fixada, ela vai estar disponível para os outros organismos, né? Então, os organismos vivos, eles vão fixar energia, fixar o carbono, né, utilizando a energia do Sol. Então, eles vão fixar, converter carbono inorgânico em carbono orgânico. O carbono, né, orgânico, ele tem uma quantidade de energia acumulada maior, que é justamente a energia que veio do Sol. O organismo consegue guardar ali nas moléculas orgânicas. Só que, né, nem tudo que um organismo, né, vamos usar um número aleatório aqui, vamos imaginar que, né, o organismo conseguiu acumular 1.000 calorias, né, da luz do Sol, né, 1.000 calorias, unidade aí de energia. Só que quando esse organismo, né, está produtor, ele está na base da cadeia alimentar. Outros organismos lá, peixes, outros organismos se alimentam dele, nem todas essas 1.000 calorias não vão estar disponíveis, por exemplo, para o peixe. Porque parte dessa energia aqui, esse organismo vai ter que utilizar nos processos vitais para ele sobreviver. Né? Então, parte da energia, uma alga, uma macrófita aquática também, que é um ser fotossintetizante, fixou parte dessa energia, ele vai utilizar nos processos biológicos dela, né? Na respiração, ela vai gastar parte dessa energia. Então, essa parte da energia que ela vai gastar, que a gente chama de, né, que é a respiração, que ela vai utilizar para obter energia para ela própria, para esse organismo sobreviver, é a respiração. Então, nem toda essa energia que o organismo absorveu vai estar disponível para os outros organismos que se alimentam daquele organismo fotossintetizante. E a diferença, então, né, entre essa produtividade primária bruta, que é tudo, a taxa de conversão global, menos a respiração, que é o quê? É o tanto de energia que o organismo gasta para sobreviver no dia a dia. Né? Então, a produtividade primária bruta menos a respiração, que é o R, vai ser igual à produtividade primária líquida. Que é o quê? É a energia que vai estar disponível, né, para o outro próximo, né, para o outro nível trófico. É a produtividade primária líquida, que é essa diferença aqui da produtividade primária bruta menos a respiração. Quanto de energia que esse organismo consegue obter, né, que consegue obter não, que ele precisa para poder sobreviver. Então, os organismos fotossintetizantes, né, são produtores primários, e também existem alguns outros organismos, né, o que eu comentei antes aí, que são também produtores primários. Só que eles não usam a energia do Sol, eles oxidam substâncias inorgânicas, como amônia, como metano,
como o gasto hídrico, são exemplos de organismos também que são produtores primários, mas não são fotossintetizantes. E, e o quanto de essa produtividade primária, o tanto de energia que esses organismos conseguem converter em matéria orgânica, ela não é ilimitada. Vão existir fatores que vão limitar essa produtividade. Então, isso é chamado de fator limitante. Então, em ecossistemas aquáticos, o que pode ser o que pode limitar essa produção? A radiação solar. Então, principalmente, por exemplo, um corpo hídrico que tenha uma turbidez elevada, uma cor elevada, isso vai limitar a quantidade de luz solar na coluna d'água, isso vai limitar. O dióxido de carbono também pode ser um limitante, que é a fonte de CO2, mas em geral ele não é o fator limitante. Luz solar e dióxido de carbono muito raramente são fatores limitantes. Ou nutrientes. Existe uma relação, mais ou menos, entre carbonos, 3 principais macronutrientes. Tem oxigênio, tem hidrogênio também, que são macronutrientes, mas existe uma relação entre carbono, nitrogênio e fósforo. Então, uma célula dos seres vivos, elas têm uma relação aproximada de carbono, nitrogênio e fósforo, que é aproximadamente 106 por 16 para 1. Isso quer dizer o quê? Que essas 3 substâncias elas têm que estar disponíveis aproximadamente. Isso é uma relação molar nessa proporção. Então, por exemplo, se a água, vamos imaginar um ambiente aquático, um corpo hídrico, se a proporção entre carbono, nitrogênio e fósforo for diferente, vamos imaginar, por exemplo, se a relação for de outra cor aqui, por exemplo, 106 por 8 por 1, o que vai limitar aqui? Vai ser o nitrogênio, porque ele está em concentração menor do que o mínimo. Então, quer dizer o quê? Que nessa proporção aqui no corpo d'água, o nitrogênio vai limitar o crescimento daqueles organismos. Então, quer dizer o quê? Mesmo tendo carbono disponível, mesmo tendo fósforo, aqueles organismos, eles não vão conseguir, a produtividade deles não vai ser tão alta porque está faltando nitrogênio. Ou, em geral, o principal fator limitante é o fósforo. Na maioria dos ambientes aquáticos, o fósforo é que limita. Existe carbono. O carbono dificilmente é o fator limitante, porque tem CO2 na atmosfera e ele dissolve com facilidade na água. Tem os processos de decomposição, respiração e decomposição, que liberam CO2 na água. Então, dificilmente o carbono ele é o fator limitante. Em geral, o fator limitante ele tem a ver com os nutrientes. Pode ser o nitrogênio ou o fósforo, que vão limitar o crescimento. Quando a gente tem um excesso de nutrientes na água, quando a gente fala de eutrofização, o que acontece? Em geral, a gente tem quantidades maiores de nitrogênio e de fósforo na água, e isso permite o quê? Que os micro-organismos se reproduzam a taxas mais elevadas, justamente porque antes eram esses nutrientes que limitavam. Quando ele tem em concentração mais elevada, eles deixam de ser limitantes e os organismos fotossintetizantes, as algas e tal, elas vão reproduzir taxas mais elevadas. Então, esse controle da produtividade primária, o que limita ele, eu chamo de fator limitante, na maioria das vezes é a presença de, quando limita é a ausência de nutrientes.
nutrientes aqui entendam que nitrogênio e fósforo, principalmente. Dois conceitos que eu queria falar com vocês também, da imobilização e da mineralização. Dois conceitos que são importantes. Então, a decomposição, né, ela faz o quê? A mineralização se refere ao quê, né? Quando a gente fala de mineralização. Os compostos orgânicos, né, é a transformação de compostos orgânicos em compostos inorgânicos. Então, isso aí é mineralização. Então, a gente tem substâncias orgânicas lá, com o carbono, nitrogênio, fósforo e tal. Na mineralização, esses compostos orgânicos, né, o nitrogênio orgânico, ligado a uma molécula orgânica, faz parte, por exemplo, de uma proteína, ele é transformado em forma de nitrogênio inorgânico, como, por exemplo, nitrato, né, amônia, depende da condição do ambiente. Mas, por exemplo, o fósforo em fosfato, o enxofre em sulfato, o carbono em CO2. Isso são exemplos de mineralização. E a imobilização se refere quando a gente tem, né, os processos do metabolismo. O que acontece? Parte dessa matéria, dos elementos químicos em lago, então a gente tem um lago. Vamos imaginar um lago, um reservatório. Parte dessa matéria orgânica, ela vai sedimentar, né? A gente tem partículas que vão sedimentar, vão para o fundo aqui do corpo d'água e vão ficar, né, vão sofrer um processo que a gente chama de imobilização. O que é a imobilização, né? Então elas vão ficar indisponíveis. Lógico que não é para sempre, né? Mas a maioria das reações acontecem o quê? Na coluna d'água. Lógico que no sedimento também a gente tem várias reações acontecendo, só que muitas substâncias, elas sedimentam, né? Então, a gente tem entrada pode ser de origem externa, que vai chegar ao corpo hídrico, e pode ser de origem interna mesmo, né? Processo de fotossíntese e tal, produção dessa matéria orgânica. E depois esse material chega até o sedimento. No sedimento, esse material sofre com... No sedimento, esse material vai sofrer o processo de imobilização. Esse processo de imobilização, ele vai ficar indisponível, né? Eu coloquei aqui, vai ficar indisponível. Para sempre? Não, não é para sempre. Vai ficar indisponível por um tempo, até, né, sofrer de novo bactérias e tal, fazerem a mineralização desse material e ele voltar para a coluna d'água. Né? Então, tem um processo, né, que é contínuo de deposição, né? O termo não é precipitação, né? Seria uma sedimentação dessas partículas e tal, que vão para o sedimento, e no sedimento acontecem processos que esses nutrientes, né, eles chegam até o sedimento, se depositam, e também eles voltam para a coluna d'água, são ressuspensos, né, pelo sedimento. Em geral, no sedimento, muitos desses processos em condições anaeróbias. Né? Então, em condições anaeróbias, a gente tem a liberação de nutrientes para a coluna d'água. Vários desses processos anaeróbios são intermediados por micro-organismos, né, bactérias que fazem isso. Então, né, esses dois processos aqui, eles são importantes também, tanto para o carbono, quanto para o nitrogênio, para o fósforo, são muito importantes.
né, na dinâmica de ecossistemas aquáticos. Né? Então, vou falar assim, essa imobilização a gente poderia chamar de estoque também. Vou dar um exemplo da Lagoa da Pampulha. Mesmo que na Lagoa da Pampulha, por exemplo, você consiga reduzir ou eliminar o lançamento de esgoto, de nutrientes lá, a quantidade de nutrientes que existe lá hoje, né, acumulado no sedimento, já impactaria na qualidade da água da Lagoa da Pampulha ainda por um bom período de tempo. Justamente por quê? Porque todo esse material que entrou lá ao longo do tempo, grande parte dele está imobilizada, né, essa imobilização se dá onde? No sedimento. E mesmo, né, aconteça isso ainda por um tempo ainda, por um período bom de tempo ainda, existe uma quantidade grande de nutrientes que ainda vão afetar, impactar negativamente a Lagoa da Pampulha.